Um grande abraço a você, torcedor. Está começando, já estamos aí quase terminando o mês de abril, e o Cidade Esportes, ou seja, a primeira quinzena do mês de abril. Está indo rápido. O seu Cidade Esportes que está entrando em campo aqui pela TV Cidade. Cidade Esportes para São José dos Campos, para Jacareí e para todo o Vale do Paraíba pela internet e também pelo Brasil. O Cidade Esportes que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Tem a nossa apresentação, os comentários do Antônio Marques, o Santista, que está hoje com a cabeça cheia, com as imagens do corintiano Gino e com a direção dele, do Rodrigo Leal. Antônio Marques, mais um programa chegando, e o Santos não conseguiu a classificação, Marques? Um abraço, Luiz, um abraço, amigo da TV Cidade de Jacareí, você falou a verdade. Inclusive, o nosso entrevistado Pedro Murta, grande amigo meu aí, veio com a cabeça, Pedro Mota. Pedro Murta foi ex-presidente de Jacareí. O Pedro Mota é presidente do Conselho Deliberativo. Ele veio a camisa aí do Ituano, infelizmente. Vai fazer o quê? Ele trouxe só para provocar o Antônio Marques. Ele sabe que o Antônio Marques torce para a equipe do Samba, mas tudo bem. Já ganhamos vice-campeonato e deixar o Ituano ganhar pelo menos um. Agora, falando aí, veio com o Pedro Mota falar pra gente aí do Jacareí, que começou o campeonato. Primeiro jogo empatou lá na cidade de Mogi. Agora vamos ver o próximo jogo da equipe do Jacareí. Tinha um quadro em que se passava na televisão brasileira, em que o Fernandinho, né, sempre cometia um equívoco com a Ofélia, né? Ele trocava as letras, né? Murta, Mota, é quase que igual, mas são diferentes, né? O Pedro Murta passou pela presidência do Jacareí Atlético Clube. O Pedro Mota, que eu lembro, você não foi presidente do Jac, não, né, Pedro? Grande abraço. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Antônio Marques. Em nome do Júlio, quero cumprimentar toda a sua equipe técnica aí que faz a direção desse programa. Não posso deixar aqui de externar os meus abraços, meus cumprimentos, os meus elogios para o Ituano, sagrou-se campeão. Este aqui é um programa de esporte, é a hora da verdade, é a hora de realmente relatar o que ocorre no esporte, não só aqui da cidade, bem como na nossa região aqui do estado de São Paulo. Você falou hora da verdade, e aí esse programa não tem trava na língua para fazer algumas perguntas. Pedro, eu vou começar já fazendo uma sabatina com você, né, e o Pedro, quando dá uma resposta, ele bem objetivo e apresenta alguns argumentos. Vamos ver se a gente consegue ser mais preciso nessas questões. Ô Pedro, primeiro, como presidente do Conselho Deliberativo, quando você assumiu o Jacareí, como é que ele estava? Bem, quando eu assumi o Jacareí, eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo do Jacareí Atlético Clube. O que seria uma parte do time... É um braço dessa equipe ao todo do Jac. Agora, né? Pedro, quando eu falo do Conselho Deliberativo assumir, seria o Conselho Deliberativo tem qual poder sobre o time? Bem, sobre o time não. As decisões que levam o Jac a tomar passa pelo Conselho Deliberativo. Este é o papel do Conselho. É fiscalizador? É exatamente, não fiscalizador, bem como deliberador. Bem como, é como se fosse um poder executivo, está lá o prefeito, aqui está a Câmara Municipal. O projeto vem do Executivo, cai no Legislativo. O Legislativo que vai decidir se aprova ou não. E, ao mesmo tempo, vai fiscalizar tudo que o Executivo está fazendo. A parte de baixo sempre fala amém para o Conselho Deliberativo. Você falou duas partes. A parte que delega e a parte que cumpre. Não. Nós deliberamos. Sim. E quem cumpre é o parceiro do Jac. Por isso o Jac montou uma parceria, tem uma empresa que veio de fora, já vem há um tempo investindo no clube, que é a Onyx, Conexões Esportes de Marketing. Ela veio de São Paulo para cá através do Antônio de Pádua. Ela sustentou, vamos dizer assim, o Jac no campeonato passado anonimamente por longos 8 meses. Trabalhou nas costas, da verdade, na surdina. Não, na surdina, não nas costas, porque não quis se aparecer. E depois veio fazer um contrato com o Jac. Agora sim, agora está de corpo e alma, de cara mostrada, fazendo os investimentos para tentar levar o Jac numa condição melhor. Assim como os vários outros clubes já nasceram
cresceram e chegaram nos seus objetivos, porque o Jaque demora tanto. Agora tem um detalhe, meu Luiz, sobre o conselho. Você sabe que vai acontecer qualquer coisa no clube, qualquer clube grande, clube pequeno, não interessa o clube. Ele sempre fala assim, ó, o negócio é o seguinte, vamos conversar, mas primeiro nós vamos consultar o conselho. Pode ver que a palavra está bem explícita ali. Consultar o conselho, significa conselho, é um que manda no clube. Isso aí sempre acontece em todos os times. Agora, o negócio que o Jacareí vai montar o time, vai montar a equipe, vai trazer um patrocinador, tudo isso aí vai chegar ao conselho, não chega, Pedro? Sim, antes de fechar o contrato, passe pelo conselho. Haja visto que eu tenho em mãos aqui o contrato da Onyx. Antes de nós do conselho lermos, fazer as alterações necessárias, redigir os textos do qual causaria prejuízo ao Jaque. E essa parceria, Pedro, vai até quando essa parceria? Ela vai enquanto perdurar a concessão do município para o uso do campo com o Jaque. Em quanto tempo? Desculpa até... São 5 anos de concessão de uso, esta permissão. E os 5 anos nós já estamos transcorrendo o terceiro ano. O direito à renovação, né? Faltam mais 2 e na sequência a possibilidade da renovação por mais 5. Pedro, houve um comentário nesse programa mesmo, nós chegamos a falar e alguns torcedores comentaram que a Onyx estaria até interessada em comprar o Jacareí. Isso é verdade ou mentira? Sim, não vou negar isso aí. A Onyx está interessada em comprar o Jacareí Atlético Clube. Agora, primeiro, o Jacareí não está à venda. Ela não é uma mercadoria, não é um objeto comum. Então, o Jacareí leva o nome da sua cidade, entendeu? Então ela consegue se propagar dentro do esporte e levar o município ao auge por aí, pelos arredores do estado de São Paulo. Agora, não dá para pegar o Jacareí e entregar para alguém. Sabe-se lá se alguém vai levar o Jacareí embora? Vai simplesmente extinguir o Jacareí Atlético Clube? Qual o interesse desse alguém comprar um Jacareí Atlético Clube? Nós aqui no município de Jacareí temos N equipes de futebol. Posso citar algumas deles. Temos aí o Aliança, temos o Vila Garcia, o Parque Meia Lua, temos o Paulista, temos o lá do Jardim das Indústrias. Quer dizer, se há um interesse de profissionalizar alguém, por que não pega uma equipe dessa e não filia-se à Federação Paulista de Futebol? Acaba saindo mais barato. Então ele pode... Então, por isso que eu digo, não dá para pegar o Jaque simplesmente entender, olhar para o Jaque e falar, você é uma mercadoria que está sendo negociada. Não, pelo contrário. O Conselho está tomando todo o cuidado, porque o Conselho é soberano nas decisões do Jaque. Então, eu estive em Mogi das Cruzes, assisti o jogo de lá, eu fui lá para ver realmente se a equipe veio para cumprir tabela, se veio para participar de um campeonato, ou veio para disputar um campeonato. Então, são coisas diferenciadas. Agora não posso negar. Pedro, os atletas do Jaque estão dentro dessa recebendo, questão, estão se alimentando, estão tendo transporte, estão tendo alojamento. Agora, uma coisa que a gente questiona é o seguinte, a empresa ficou interessada em adquirir o Jacareí Atlético Clube, você falou que não é uma mercadoria simples, né? Se reúne, na verdade, ali você tem uma história toda do Jacareí Atlético Clube. O Conselho balançou pela proposta? Eu, Luiz, só para completar um pouquinho você sabe que o clube não é vendido o nome do clube, porque para a federação fazer uma inscrição de um clube para começar um time é uma grana violenta. Então eles aproveitam, chegam aqui, aproveitam e compram o Jacareí. Só que o Jacareí, eles vão levar o nome do clube só para poder, que já está inscrito na federação, para poder montar outro time na cidade que eles for levar o time. Então por isso que não pode, eu acho que sou contra a venda. Aqui não é uma questão de ser contra ou deixar de ser contra. Teve uma palavra que eu não disse. O Jaque é uma mercadoria simples. Não, essa palavra simples eu não coloquei nem coloco. Eu só disse que o Jaque realmente não é uma mercadoria. Não é uma mercadoria, e não é exatamente. Mesmo uma mercadoria. Entendeu? Isso é uma grande verdade. Ele tem um passado, ele tem uma história. Ele não é um produto de venda. Ele começou em 1980. Então eu vou retirar os citos que eu coloquei. Obrigado. Fica mais fácil. Então quantas pessoas... Senão o pessoal do Jacareí que está assistindo a gente não vai gostar dessa palavra. Correto, também entendo. Já não gostar de muita coisa que eu falei no passado, imagina se eu falo. Não, mas o tempo passa. Assim vai apagando, Quem toma remédio, sabe? A cura vem, demora um pouco, mas chega. Eu lembro aqui que quero abraçar o pessoal dos familiares do Darli, né? Eu me lembro que quando eu cobria o Jacareí Atlético Clube,
pelo jornal Vale Paraibano, eu era correspondente. Eu fiz uma matéria dizendo que os jogadores do Jacareí Atlético Clube, isso em 88, queriam um bicho, né? Até o Zé Luiz era o capitão dos jogadores. O Darli, quando eu cheguei à beira do gramado, bravo para cima de mim, os jogadores ficaram preocupados. Mas isso é natural, né, Pedro? Bem, mas um abraço ao saudoso da família do Darli. É natural para uns, para outros não, sabe? Então isso é uma questão de bom senso. Mas o bicho é normal. E você está falando dessa tradição da família do Dori, falando do passado. Já que tem tanta história, aproveitando que o Marcos falou do custo de uma filiação, o custo para federar um time hoje está na ordem de R$1 milhão. É a grana violenta. Mas só que o Jaque, existe uma despesa que vem lá do passado, quando a bolinha era quadrada. Me lembro quando vocês também devem se lembrar. 1988, quando houve agora o bingo do Jaque, foi feito aquelas épocas. Isso virou uma bola de neve, foi correndo. Hoje, se você for levantar tudo isso aí, está na ordem de 2 milhões. Tem processo na justiça, Pedro? Não, processo na justiça o que tem. Eu não sei. O que tem no processo de justiça é um processo comum, é habitual. De torcedores? Pedro? Não. De pessoas que passam pelo Jaque, às vezes se apresentam como os voluntários, depois quando sai, busca uma ação trabalhista. Então isso aí é uma coisa até pouca demais. Está na ordem hoje de R$130 mil aí, até não pega muito, que é uma coisa leve, light, né? Agora, o que mais pega aí é essa bola de neve do passado, que já ultrapassou a casa dos 2,5 milhões. Já? Sim, ultrapassou a casa dos 2,5 milhões, mas está aí. Então, se for federar um time hoje, é mais leve, exatamente, bem mais light, R$1 milhão. Então pode ser filiado. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, por pior, desculpa a expressão que eu vou usar, na pior das condições que esteja o Estado hoje, o Jacareí, como você falou, Pedro, ele tem uma história, ele tem uma tradição, ele é um time querido hoje, mas ele tem um estádio. O estádio não chega a atrair aqueles investidores, por pior que seja o estádio hoje, se é que ele está. Não. O estádio, ele cresce os olhos dos investidores. Há times por aí fora, disputando o Campeonato Paulista, que não tem a estrutura que nós temos. Nós sim temos uma estrutura. Tudo bem que o senhor Stravos Papadopoulos, quando passou por aqui com o Eduardo Amorim, quando ele veio, ele viu a área, olhou o bairro, viu a cidade, passeou de helicóptero, falou, é aqui que eu vou construir. Então foi feita uma parceria. Você tem que construir um estádio com capacidade para 15 mil pessoas e tal, e foi feito o que fez. Está lá o estádio hoje, é uma realidade. Ele fez uma exploração de 10 anos, passados esses 10 anos, o estádio ficou para o município, ele pegou o boné dele, tirou o time de campo, foi embora para a Grécia e está lá. Pedro, nós vamos fazer o seguinte, Marcos, você já questiona já o Pedro Mota, o seu Cidade Esportes vai fazer uma pausa, nós vamos para o nosso apoio cultural e nós retornamos na sequência. O seu Cidade Esportes está de volta, segundo bloco para você. Estamos recepcionando o Pedro Mota, presidente do Conselho Deliberativo do Jacareí Atlético Clube. Bom, antes de nós continuarmos a conversa com ele, algumas informações para você. E começando aí pela Série A3, o São José dos Campos Futebol Clube conseguiu classificação às quartas de final dessa competição. Agora são 8 clubes que estão classificados para essa fase semifinal. Eles serão divididos em grupo de 4 e o São José dos Campos Futebol Clube, Antônio Marques, terá pela frente adversários difíceis. Além do São José dos Campos Futebol Clube, Sertãozinho, Novo Horizontino e Água Santa. E o Marques sabe até qual o adversário do time do São José dos Campos Futebol Clube. O time do São José vai jogar com a equipe Água Santa, um time difícil, um time muito forte, um time que entrou para subir. Agora você falou 2 grupos de 4, são 8 times, 2 grupos de 4. Nesses 2 grupos, somente 2 de cada grupo sobem, o campeão e o vice. Então o time do São José não pode, que ele levou umas derrotas aí, 3, 4 jogos quase consecutivos e o time ficou meio complicado. Mas agora não pode perder não, porque agora somente 2 times de cada grupo sobem. Primeiro e o segundo colocado. Então tem que jogar muito e pega logo de cara um time difícil que é o Água Santa. É verdade. Bom, antes de nós continuarmos aqui, nós temos que mandar uns alôs aqui, viu, Antônio Marques? O advogado Pascoal São Paulino Roxo está abraçando os Santistas hoje.
Pascoal falou, não esquece a gente do programa, um grande abraço para o Pascoal, que está falando que vem novidade por aí, né, que está acompanhando o Cidade Esportes. Mais alguém, Antônio Marcos? Outro também que está sempre vendo o programa nosso é o Zé Carlos. Alô, Zé Carlos, está sempre aí passeando com o seu cachorrinho pela rua e ele vê o programa da gente. E outro que vê o programa lá em São José dos Campos, hein? Tem um detalhe, lá em São José. É o Ferreira, grande Ferreira, ele vê o programa, gosta muito de ver o programa, então o apelido dele lá em São José é bonito. Não é muito bonitão não, mas o apelido dele é bonito. Lá em São José dos Campos, vê sempre o programa de esporte da sua TV Cidade Jacareí. Um abração para ele. É verdade. Vamos continuar aqui aproveitando, sugando o máximo. O Pedro Mota, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Jacareí Atlético Clube. Marcos, você queria perguntar alguma coisa para o Pedro? A gente cortou você no bloco anterior, porque para retomar aí a sua ideia com relação ao que você quer. Já que ele puxou as antiguidades do Jacareí. Que beleza, hein? Exato, a antiguidade do Jacareí. Eu lembro que o Jaque chegou a ser comentado que poderia até ter comprado o campo do Elvira, o campo, onde foi feito o condomínio agora aqui no centro. E na época parece que o Elvira não quis vender para o Jacareí, e o Jacareí acabou fazendo o campo lá no Vila Branca. Ô Pedro, se tivesse comprado o campo realmente fosse do Jacareí, as coisas teriam mudado ou não? Não seria bem isso, Marcos. Quem na verdade estava com intenção de negociar a área onde era o campo do Elvira, era o seu Estavos Papadopoulos. Exatamente. É o mesmo parceiro do Jaque, não o Jacareí que queria comprar. É o contrário. De repente o Jaque veio, acabou se instalando lá, porque aqui tratava-se de um clube social, com mais de 1.500 sócios. Ele tinha lá o campo do Elvira aqui, tinha a sede social na Praça Conde Frontin, o Hélio Dávila na Chiquinha Schurg, mais lá a área do Milton Esquerma, e eles fizeram aquisição de uma área grande, de uma fazenda para trás do 1º de Maio, daquela área, que lá eles tinham a intenção de construir lá o campo de futebol. Mas acabou não dando certo por outras razões, este não vem o caso, que não é parte do Jaque, mas hoje o estádio virou um condomínio, está ali, o Jacareí perdeu mais uma área esportiva aqui na cidade. A perda para o esporte, né? Assim vai indo. Se começarem a degringolar essas áreas que a gente usava e não começar a repor, vai chegar o momento que não vai ter nenhuma. E sabe, toda cidade que cresce, onde tem o progresso, onde chega a tecnologia, tem que acontecer alguma coisa de bom. Então você tirou, nada mais justo que repor. Não importa onde, mas reponha para não faltar o amanhã. Pedro, você foi um privilegiado, você esteve acompanhando a estreia do Jacareí Atlético Clube esse ano na 2ª divisão, o time empatou 0-0 contra o Atlético de Mogi jogando fora. Neste final de semana, o time não jogou e esteve de folga, quem jogou foi o Mantiqueira e venceu. Agora o Jacareí está programado pela tabela da Federação Paulista de Futebol, o torcedor que está nos acompanhando, está programado lá às 3 horas da tarde, no estádio Estavos Papadopoulos aqui em Jacareí e Mantiqueira às 3 da tarde. O Marcos trouxe uma informação no último programa que estaria o estádio interditado. E aí, Pedro? Confere as informações do Marcos e parte da sua. O que ocorre é o seguinte, quando do campeonato passado, o estádio estava interditado. A federação esteve por aí, exigiu que tivesse os para-raios, que eles fossem interligados, exigiu que fosse, lá no alojamento dos jogadores, melhorado algumas circunstâncias, também foi, mas não o suficiente. Então, nós tivemos problema com a liberação dos alvarás do Corpo de Bombeiro, com parte da Prefeitura, e não deu para cumprir em tempo hábil as exigências frente à Federação Paulista. Mas, quando chegou a última rodada, o campo estava desinterditado, Isso do liberado... José, né? O Jacareí Atlético Clube. Está no ano passado. Isso, aqui no estádio. Então estava liberado para o campeonato. Mas era o último jogo. Não se dava tempo para mais nada, para se fazer mais nada, nem para propagar alguma publicidade para a cidade. Pois bem, então jogou-se o Jaque, terminou, encerrou-se o campeonato para o Jaque, agora deu início a outro campeonato. Daquele campeonato que encerrou para este que iniciou, neste intervalo, o estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, teve um problema. Eles estão fazendo uma reforma, que se não me falha a memória, tem uma equipe da seleção que vai disputar a Copa do Mundo, que vai treinar em São José dos Campos. Não sei qual. Mas eu acho que isso já está descartado, viu, Pedro? Bem, se tiver descartado, não tem problema. Mas a reforma seria para isso. Mas a reforma existe
está lá em andamento. Mas e com relação ao campo do Jaque? E o São José precisava jogar, ele não tinha estádio. Veio para cá. Aí houve uma negociação com a administração municipal aqui em Jacareí. E vocês ficaram sabendo disso, Pedro? Ficamos sabendo, porque a permissão de uso... O Conselho teria poder também de optar pela liberação, sim ou não? Vocês, o Conselho, teriam ou isso é o presidente? Não, o presidente do Jaque oficia a Prefeitura como oficiou que o Jaque não teria jogos naquelas determinadas datas, que poderia fazer a concessão. A Prefeitura fez a concessão ao São José. Ela é legal? Foi legal? A concessão foi legal, a concessão. Certo. Só que nesta concessão, no termo de permissão de uso, ficou bem claro que todos os reparos, reformas, exigências seria por conta da permissionária. Daquele que estava pegando. Exatamente, está aqui a permissão feita pela Prefeitura. Essa é a relação ao São José que você está falando. É a relação ao estádio e ao São José. E o São José parece que não cumpriu. Exatamente. Aí num dos jogos, houve um quebra-pau lá fora, na rua, na estrada lá. Torcedores, e isso acabou sobrando para o Jaque. De repente, a Polícia Militar solicitou alguma exigência a mais, São José não cumpriu. Pediu para que fosse retirado os entulhos, pedaços de paus que ali existiam do lado de fora, pedra, porque lá você sabe que em volta do muro é uma área de terra. Também não foi feito. Que dobrasse aqueles arames. Claro. Resumo, acabaram não atendendo a exigência solicitada e nem cumpriram a permissão de uso. Pois bem, para surpresa nossa e do Jaque, foi sábado o jogo em Mogi das Cruzes. Isso. Na sexta-feira à tarde o campo voltou a ser interditado. Justamente pelo o São José que não cumpriu o que deveria cumprir. Aí quem pagou o pato, quem segurou a criança, foi o Jacareí. E o que aconteceu com o resultado disso? Agora, quando for sábado, agora às 15 horas, quando o Jaque ia jogar aqui em sua casa, no seu estádio, com a sua torcida, para nós jacareenses, para aqueles que pudessem vir assistir, já não vai mais. A federação transferiu esse jogo para o estádio Joaquinzão, em Taubaté, lá no Burgo da Central. Então, felizmente ou infelizmente, eu vou estar lá presente. Mas nem todo mundo tem essa facilidade de ir até lá. Então, eu vou para Taubaté assistir o jogo. Apenas, eu sei que o Marcos quer perguntar, foi prejuízo então emprestar o estádio para o São José. Além de ceder a casa, ainda deixaram a casa mais bagunçada do que estava? Bagunçada. Ou não, eu não sei se eu estou errado. Não, você está correto. Está correto, porque... Foi inocência? Uma vez. Inocência, não é inocência, é um abuso. Talvez se o São José tivesse avançado na sua competição, tivesse sido consagrado na sua competição, talvez ele irá com o maior dos prazeres arrumar tudo que tinha, ainda fazer coisa a mais. Pois bem, veio, usou, saiu fora, foi embora, não vai chegar a lugar nenhum, por que ele vai lá ter uma despesa? Ô Pedro. Acabou largando. E tem mais, e para usar o campo, nem os alvarás exigidos pela federação, São José apresentou. Ele usou os documentos do Jaque, que estava em ordem. Pegou as cópias dos documentos e entregou na federação. E pelo Jaque. E isto é uma grande verdade. O Marcos deve estar sabendo disso. O Jaque goza de um carinho, um respeito muito grande na Federação Paulista, que é um dos clubes que está entre os mais organizados do interior, com estrutura. Exatamente. Então, é um privilégio para o Jacareí. Viu, Pedro? É o seguinte, você está falando, agora, voltando ao São José. O São José, o que ele trouxe de benefício para o Jacareí jogando aqui? Vamos supor que agora o campeonato, a Copa São Paulo começa agora, né? A Copa da Federação começa agora. Se o São José precisar de novo do campo do Jacareí, vocês vão ceder de novo a equipe do São José? Bem, não é vocês. Vocês não falam o Jacareí. Mas quando a gente fala em Jacareí, tem que separar as coisas. Jaque é o clube. Jaque é o time que vai disputar, está disputando o campeonato. Conselho Deliberativo, delibera. Presidente do Jaque, administra. O parceiro do Jaque tem todo na mão os departamentos necessários. E de quem é o estádio? Do município. E quem administra? A Prefeitura Municipal. Exatamente. Então, se o Jaque não tem data, o campo está parado, não vai ter uso, por que não ceder? Desde que as partes cumprem o que tenha que ser cumprido. Não fazer o que foi feito. Veio, usou, como bem disse o Ligeirinho. Sujou toda a sua casa, foi embora e deixou para você limpar depois. Isso realmente não tem jeito, né?
Pedro, nós estamos aí quase, praticamente, quando se conversa com o Pedro Mota aqui, o papo flui e o tempo voa, né? E parece que o programa foi curto, mas não. O programa seguiu toda a sua linha desde o começo até o final. É que o assunto vai ficando muito interessante. Estamos praticamente a 1 minuto e meio do final desse programa. Pedro, você viu o Jacareí jogando e você disse que tem uns 2 jogadores que encheu. Um jogador encheu os seus olhos. Parece o Romarinho do Corinthians? Realmente, o atleta ele é do Rio de Janeiro, a equipe está bem compacta, está numa estrutura muito boa, a estatura dos jogadores também está superior à anterior, o time hoje tem parte técnica, tem parte tática, eles mantêm a sua posição, tá? Você não vê um time correndo atrás da bola, entendeu? Vê a bola correr. Eles põem a bola para correr e vai marcar seu adversário. Praticamente o Jaque teve a infelicidade de perder N gols, não fez o placar, acabou vindo de lá com 1 ponto. Para quem joga de fora de casa, trazendo um empate, está de bom tamanho. Agora eu quero ver essa segunda partida, se o Jaque vai repetir a mesma escalação e se tem mais, se vai vir consagrado frente ao Mantiqueira, porque o Mantiqueira não é qualquer time também. O Mantiqueira tem estrutura. O senhor sabe disso. Então... E não é encher a bola do Pedro. O Pedro entende, hein? O Pedro joga no veterano do Ponte Preta. Exatamente, joga bola. Pedro, eu quero... Ô Marcos, era o cartão vermelho para mim, nós vamos às considerações finais do programa. Pedro, você será sempre bem-vindo aqui no Cidade Esportes. Hoje quebrou a agenda dele para vir aqui, desmarcou alguns compromissos. Pedro, eu quero agradecer a sua presença, foi de grande produtividade para o próprio assinante de São José dos Campos que tem net, para Jacareí e também aqueles internautas que acompanharão também o programa pela internet. Obrigado pela sua participação. Eu que tenho que agradecer ao Marco Ligeirinho, o Rodrigo, o Júlio que nos acompanha. Quero deixar bem claro, o que nós conversamos é uma realidade. Não é tecer crítica contra a maldade. Não. Nós temos que mostrar a realidade. É por isso que essa televisão é bem vista, o teu programa é bem assistido. Enquanto você fala a verdade, você tem credibilidade, eu vou ficar na frente da tela da minha televisão assistindo. Se não tiver credibilidade, não vou. É por isso que eu trago a realidade dos fatos quando vocês me perguntam. Marcos? Só desejar um abraço ao amigo da telespectadora da TV Cidade Jacareí. Pedir desculpa pelo Pedro, chamar ele de Pedro Mota. É Pedro Mota, grande amigo meu. Não, mas valeu. Pedro, eu não podia deixar. Você nunca pensou em ser presidente do Jacareí? Não. Não pensei em ser presidente do Jacareí e também minhas atividades hoje também não permitem isso. A autoescola está tomando muito seu tempo, hein? Autoescola Estrela, né? Isso. Legal. Eu já tive Depois você chega em certa idade, é melhor você ir se acomodando. É verdade. Vereador 2 vezes? 2 vezes. Tá certo. Bom, seu Cidade Esportes fica por aqui. Quero abraçar a você, agradecer a sua grande audiência. Nós estaremos aqui de volta na próxima semana. Um forte abraço e até lá.